Então, estamos aqui com mais uma aula, toda segunda-feira, às 20 horas, mas talvez você esteja vendo agora, às 20 horas, talvez você esteja vendo no outro dia, na terça-feira, na quarta-feira, de manhã, de tarde ou de noite. Então, para você, boa noite. Para você que é do dia, bom dia. E quero agradecer mais uma vez que você esteja aqui conosco. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente coloca essa aula aqui, onde eu falo sobre programação neurolinguística, eu falo sobre hipnose, hipnose ericksoniana, e principalmente comunicação generativa, que é esse método elegante, eficaz, efetivo, que une as principais técnicas e ferramentas da PNL e da hipnose para que juntas a gente consiga ter um poder de comunicação efetivo, um poder de comunicação que chegue lá na mente inconsciente, onde tudo acontece, toda a mágica do ser humano, do corpo do ser humano, é comandado pela mente inconsciente. Ou seja, a forma como o cérebro processa. Se a gente fosse fazer um paralelo com o computador, o cérebro é o hardware, é a parte física do computador. Agora, um computador sem um sistema é apenas uma máquina que está ali desligada. Agora, no momento que você coloca um sistema dentro de um computador, um software, esse computador começa a rodar programas. E a mente humana é o software que roda programas, programas que vão sendo adquiridos ao longo da nossa vida, programas que vão sendo gravados, desenvolvidos, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, a partir do momento que a gente nasce e durante toda a nossa vida. Por quê? Porque quem grava esses programas são os nossos, é o sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso utiliza os nossos canais sensoriais. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve e sente através da pele, da boca, do nariz, né? O nosso olfato, o nosso paladar, o nosso corpo, a nossa sinestesia, tudo isto faz com que a gente adquira experiências do meio ambiente. E todas essas experiências se transformam em programas neurolinguísticos que vão se manifestar por meio da nossa linguagem. E hoje eu vou falar sobre isso, vou falar sobre comunicação, eu vou falar sobre linguagem. E lembre-se, né, estudar comunicação generativa vai fazer você um profissional do desenvolvimento humano com muito mais capacidade de produzir resultados. Seja você coach, você que é coach gosta de fazer o seu cliente ajudar o seu cliente a definir uma meta, um objetivo, um planejamento, mas daqui a pouco o seu cliente esbarra numa questão emocional, num medo, numa insegurança, numa sensação de incapacidade. E ele não vai conseguir colocar aquela meta em prática. Não adianta. Por mais que o coach seja competente, ele vai esbarrar nas questões emocionais, nas crenças limitantes dos clientes. Aí entra a comunicação generativa para te dar ferramental, para te dar condição, capacidade, competência para você ir além daquilo que o seu cliente consegue racionalizar. Da mesma forma, as psicoterapias que utilizam uma linguagem muito própria para acessar a mente inconsciente. O que a comunicação generativa vai fazer? Vai te ajudar? Você, psicoterapeuta, você, psicanalista, psicólogo, você, psiquiatra, a comunicação generativa vai te ajudar a ter ferramentas mais efetivas, mais rápidas, mais profundas, com mais impacto, porque você vai aprender a utilizar a hipnose, você vai aprender a utilizar técnicas e ferramentas da PNL para reconfigurar, ressignificar, recontar aquela história que o cliente tanto conta para ele mesmo. Hoje mesmo eu atendi uma cliente e ela não sabia direito o que ela queria, ela tá angustiada porque ela não se desenvolve, ela não evolui, ela não cresce na profissão dela, ela trabalha também com terapias holísticas e não está crescendo na profissão dela. E, claro, eu poderia ali questionar que tipo de terapia ela utiliza, se é efetivo ou não. E ela me afirmou que é efetivo, sim, mas não interessa, não cabe a mim julgar.
O que cabe a mim é verificar, perceber que aquela cliente se via, se percebia de um jeito muito inferior, se colocando diante dos seus concorrentes, se colocando no mercado, se colocando diante dos clientes como uma pessoa que talvez não seja capaz, não acreditando em si. E aí, quando nós vamos investigar onde tudo isso começou na vida dessa cliente, a gente se dá conta que isso começou lá na infância. E aí a gente tem que revisitar esses programinhas que foram criados na infância, onde a autoestima dela começou a ser ferida, começou a ser impactada, a autoestima dela começou a ser comprometida, né? Lá na infância, quando ela em vários eventos, que aqui não cabe eu descrever, ela começou a se sentir inferior às outras pessoas e querendo agradar as outras pessoas, os pais, os amigos, ela sentia mal, ela tentava agradar todo mundo, ela aceitava o que as pessoas falassem para ela não conseguia dizer não, e isso foi, de alguma forma, beneficiando ela, né? Tem o tal do ganho secundário, onde ela, nessa estratégia de agradar as pessoas, ela conseguia, muitas vezes, agradar as pessoas. Ela conseguia, muitas vezes, fazer com que a pessoa sentisse pena dela, fazer com que, muitas vezes, a pessoa olhasse para ela com condescendência, entendendo, compreendendo, com empatia. Mas ela foi se criando como um ser humano fraco, um ser humano sem força, sem personalidade, sem atitude. Então, nesse sentido, o meu trabalho com ela foi de acessar essas memórias, foi de acessar essa história lá na sala de cinema. Sim, nosso cérebro tem uma sala de cinema onde a gente guarda esses filmes lá da infância, onde a gente vê e revê esses filmes várias vezes ao longo da vida e que nos lembram que nós somos incapazes, que nós somos inferiores, que nós não somos tão bons assim e que muitas vezes nós somos até uma fraude, talvez, né? A gente tem aprendido isso, que nós não somos merecedores de algo de bom na vida, do ponto de vista de relacionamento, saúde, dinheiro, e por aí vai. Portanto, se eu não tivesse essas ferramentas para acessar, para eu me comunicar, e aqui eu estou falando de comunicação, estou falando de poder de comunicação, eu vou falar sobre isso mais e mais. Se você não souber se comunicar com a mente inconsciente do seu cliente, como é que você vai ajudar o seu cliente? É por isso que eu digo, você precisa conhecer a comunicação generativa, você precisa vir conosco, você precisa, no mínimo, fazer um movimento e perguntar: o que é a comunicação generativa? Quais são os casos que ela já resolveu? Como a comunicação generativa pode me ajudar no meu trabalho, na minha carreira? Pelo menos faça essas perguntas, pelo menos fique curioso sobre a comunicação generativa, que inclusive tem uma formação logo aí no final do mês de setembro, e que eu quero que você conheça, né? Eu quero que pelo menos você fique curioso. É o mínimo que você pode fazer por você, não por mim, né? A minha carreira, graças a Deus, já está estabelecida, eu já estou aí atendendo pessoas há mais de 23 anos, usando PNL e hipnose há mais de 26 anos. Eu estou com a minha carreira tranquila, graças a Deus. Eu trabalho não só atendendo indivíduos, como eu atendo indivíduos dentro das empresas, como eu dou treinamento, sempre utilizando o poder da comunicação. E aí é que entra o assunto de hoje, que eu quero falar para você sobre o assunto de hoje. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações, né? Onde a ideia qual é? Eu vou fazer uma afirmação aqui, importante para você refletir. Você não pode ajudar o seu cliente, você não pode ajudar o seu liderado, porque aqui eu também estou falando com líderes, né? Porque eu treino pessoas para utilizarem a comunicação generativa para serem líderes mais efetivos. Então, você não pode ajudar o seu cliente a viver uma experiência diferente e ter resultados diferentes se você não está ajudando a si mesma, a si mesmo. Isso é fundamental.
certo? Isso nós chamamos na comunicação de congruência, tá? Muitos alunos me perguntam assim, muitos mentorados meus me perguntam, Marcos, quer dizer que se eu estiver acima do peso, eu não posso ajudar pessoas que estejam acima do peso? Se o meu cliente quer parar de fumar e eu fumo, eu não posso ajudar esse cliente a parar de fumar? Se eu sinto medo, e quem não sente medo, eu não posso ajudar o meu cliente a lidar com o medo? Claro que sim. A congruência não tem nada a ver com isso, né? Eu não preciso ser uma pessoa magra, atlética, para ajudar uma outra pessoa a ser magra e, se for o caso, atlética. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, primeiro, se você está acima do peso, se você fuma, se você sente medo, se você tem a carreira que tem e você está satisfeito, isso não incomoda? Você está onde você quer estar e pronto. Isso tem que ser celebrado. Você chegou aonde você deseja estar. Onde é que está a incongruência do profissional do desenvolvimento humano? Onde é que está a incongruência do líder? É quando ele quer que a pessoa mude, resolva algo na sua vida, evolua, sem que ele tenha evoluído. Aí é que está a incongruência, né? Se trata de, tem algo na sua vida que te incomoda? Tem algo na sua vida que está te impedindo você evoluir? Você não está conseguindo avançar na sua carreira? Você não está conseguindo conquistar clientes? Não está conseguindo lotar a sua agenda? Não está conseguindo pagar suas contas? Bom, então eu diria assim, primeiro, aprenda a resolver essas questões em você, porque você vai ser o melhor laboratório para que você possa testar essas ferramentas, aprender o que funciona, o que não funciona, ter cases de sucesso, histórias de sucesso. Isso vai gerar confiança, isso vai te dar congruência, isso vai te dar legitimidade, validação, autovalidação. Isso vai fazer com que você olhe no olho do seu cliente e, de uma forma confiante, diga para ele que você é, sim, capaz de ajudá-lo. Sabe por quê? Porque essas ferramentas que eu quero te ensinar, eu utilizo comigo para que eu possa mudar tudo na minha vida? Não. Eu quero mudar dentro de uma prioridade, com dedicação de tempo, energia, aquilo que me incomoda prioritariamente. Então, esse é o meu foco. Não adianta alguém dizer assim, Marcos, você está acima do peso. Marcos, você poderia fazer isto ou aquilo, diferente. Ok, eu vou ouvir esse feedback. Mas esse feedback talvez não me cause incômodo. Provavelmente, eu vou olhar para aquilo que me incomoda. E é isso que você precisa fazer. Se você tem alguma questão, alguma condição que você quer mudar, comece por você. Aí você vai ser congruente, né? Aí você vai conseguir, de fato, ter história, ter base, ter caso, ter resultado para mostrar para o teu cliente. E entenda de uma vez por todas, né? O comportamento humano ele começa a ser mudado a partir de uma comunicação efetiva com a mente inconsciente. O ser humano muda quando ele age, e ele age quando ele é estimulado, quando ele tem força, motivação e energia. E isto vem do nosso sistema nervoso, que é ativado pela mente inconsciente. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui falando com vocês, por exemplo, concentrado aqui nessa aula. Se por algum motivo entrar um bicho aqui, uma cobra, né, os meus olhos, sem que eu tenha consciência, vão captar essa informação e rapidamente o meu cérebro, sem que eu tenha consciência, em segundos, vai derramar adrenalina no meu corpo para que eu me movimente, para que eu fique com a respiração acelerada e para que eu haja e fuja o mais rápido possível. Somente depois de alguns minutos, de algumas horas, é que eu vou me dar conta daquilo que aconteceu.
Então, perceba, existe uma entidade dentro de mim que domina o meu corpo, as minhas atitudes, as minhas vontades, chamada mente inconsciente. Eu não tenho consciência dela, que me comanda. O que nós aprendemos dentro da comunicação generativa? Nos comunicarmos com a mente inconsciente, nos comunicarmos com essa parte que nos comanda, para negociar com ela aquilo que nós desejamos mudar. Os grandes agentes de mudança, eles usam o seu poder de comunicação para influenciar pessoas. Os grandes líderes usam o seu poder de comunicação para impactar as pessoas. Os mestres da mudança pessoal, os grandes terapeutas, utilizam essa comunicação sutil, elegante, com a mente inconsciente. E como alcançar essa habilidade? Bom, primeira coisa que você precisa fazer, primeira coisa que você precisa se dar conta, é que para se comunicar com outro ser humano, nesse nível que eu estou falando, não no nível racional, estou falando aqui numa comunicação com a mente inconsciente, que faz a pessoa vivenciar uma experiência de impacto, faz o coração bater de um outro jeito, de uma forma diferente, faz a pessoa experimentar uma emoção, e assim ela age. É assim que os grandes comunicadores fazem. Nesse sentido, o primeiro passo é você estar bem. Numa próxima aula, eu vou dar um passo a passo de como a gente conquistar aquilo que a gente chama de estado Cogen, estado do comunicador generativo. No nosso curso, eu ensino isso, um passo a passo, que tem a ver com o fato de eu estar centrado, tem a ver com o fato de eu estar aberto, para eu me conectar, para eu me sentir aberto. Me sentir aberto aqui é uma metáfora, né? Para eu me sentir aberto, para eu me conectar com outro ser humano, eu tenho que estar seguro, tenho que estar tranquilo. Eu tenho que conquistar um estado emocional que me dê condição de estar presente. E presente para quê? Para eu ouvir, para eu prestar atenção verdadeiramente. E só assim eu vou me conectar profundamente com aquele ser humano, o meu cliente, o meu liderado. E quando eu me conectar com ele, conseguir essa conexão profunda, ele passa a ficar seguro, tranquilo na minha presença. Ele passa a se sentir seguro para compartilhar comigo as suas dificuldades, os seus medos. Criamos um sistema naquele momento, uma conexão profunda. É isto que nós aprendemos na comunicação generativa. O que algumas pessoas chamam do poder da presença. Eu chamo de conexão, que começa com o poder da presença. A presença é fundamental. Estar presente, de fato interessado no outro ser humano, um interesse verdadeiro, genuíno. Eu experimentei isso várias vezes na minha vida com os meus clientes. Mas eu tive poucas pessoas, poucos profissionais que me ajudaram, que me atenderam, que eu senti essa conexão profunda. Eu lembro, por exemplo, em 2007, em Campinas, São Paulo, eu fui fazer um curso com o Robert Dilts. Robert Dilts, para quem não sabe, é um dos mestres mundiais da programação neurolinguística. 2007 foi o meu primeiro contato com ele, minha primeira oportunidade de estar presente no mesmo ambiente. Eu fui fazer um seminário em Campinas, um seminário para 400 pessoas, de 4 dias com Robert Dilts. E eu lembro bem que no final desse curso, o Dilts iria fazer uma noite de autógrafos. Mas imagine, né? Quantidade de pessoas na fila, com o seu livro na mão, para conseguir um autógrafo do Dilts. Quando eu peguei meu livro, quando eu comprei o livro e fui para a fila, o pessoal ali de apoio do curso, os monitores, nos orientaram. Gente, quando vocês chegarem lá, já coloquem o nome de vocês num papelzinho, o Dilts vai olhar o nome, vai escrever, assinar, e você pega o livro, se despede e vai embora. Precisa ser rápido. Por favor, não conversem com ele.
Assim nós fomos orientados. Mas há muito tempo eu tinha vontade de estudar com o Dilthey. Há muito tempo eu tinha um desejo, sonho de conhecer o Robert Dilthey. Eu já estudava a PNL já há bastante tempo, em 2007. Estudava ali desde a metade dos anos 90. E ali eu teria a oportunidade, pela primeira vez, de estar em contato com um mestre internacional, Robert Dilthey. Eu tinha juntado uma grana para poder ir para São Paulo, poder pagar avião, pagar o curso, hotel, alimentação e tudo mais, que vocês sabem que o quanto custa isso. E eu fui. E eu sabia que era a minha grande oportunidade. E em 2007, eu tinha dois caminhos que eu poderia seguir. Um deles era começar a estudar com Robert Dilthey, estudar tudo novamente, de um outro jeito, sobre PNL e hipnose. Tudo que eu já havia estudado aqui no Brasil eu já tinha feito practitioner, já tinha feito master, já tinha feito trainer, já tinha feito curso de hipnose aqui, só que eu queria ampliar o meu conhecimento, a minha experiência. E um dos caminhos seria estudar com Robert Dilthey. O outro caminho seria estudar com Richard Bandler. Nesse sentido, então, eu tinha a oportunidade de conhecer o Dilthey e tomar uma decisão. Fui para a fila, lembre-se, né? Terminado o curso, noite de autógrafos, eu com meu livrinho ali, fui para a fila e eu precisava fazer uma pergunta para ele. Eu confesso a vocês que na época, eu não lembro direito qual era a pergunta, mas era uma pergunta importante para eu poder tomar uma decisão, se eu iria estudar com o Dilthey ou não. Estava na fila, a fila andando relativamente rápido, e chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu entreguei o livro, o papelzinho com o meu nome, e eu não resisti. Todos os monitores ali olhando, fiscalizando, eu não resisti e fiz uma pergunta para ele. Só que, 2007, meu inglês macarrônico, atrapalhado, não lembro nem direito se eu consegui formular direito a pergunta em inglês, ele me olhou e ele percebeu que eu estava nervoso. Nesse momento que eu fiz uma pergunta, 2 monitores vieram para cima de mim, me tirar da fila. Me pegaram pelo braço e ele levantou o braço. Não, deixa ele aqui. E aí o Dilthey pediu para eu sentar numa cadeira que tinha do lado dele. Gente, vocês imaginem os olhares de quem estava na fila e a raiva dos monitores de eu ter ali infringido uma lei. Eu sei, eu não fui, não foi correto isso, mas eu precisava, era o momento, era a minha oportunidade. E ele calmamente conversou comigo e de uma forma impressionante eu entendi tudo que ele falou e de uma forma impressionante eu consegui me expressar em inglês. Talvez se aquela conversa tivesse sido gravada e eu olhasse hoje, né, hoje, 2022, é claro que a minha capacidade de falar o inglês está muito mais aprimorado, né? Minha capacidade está aprimorada. Mas eu imagino que se eu visse um vídeo hoje, eu até iria achar engraçado. O importante é que eu me conectei com ele e, de alguma forma, ele conseguiu fazer com que eu falasse inglês. Ele conseguiu fazer com que eu me sentisse seguro, acolhido. E aquele momento ali foi mágico, porque era como se ninguém mais em volta estivesse. Você já passou por alguns momentos assim? Isto, para mim, foi a tradução do poder da presença. A tradução disso que eu estou falando e disso que a gente ensina na comunicação generativa. Como você conquistar o poder da presença. Você acha que isso é importante? Eu vou te provar aqui como o poder da presença é fundamental. Tem uma pesquisa que volta e meia circula aí pela internet, de um trabalho que já é feito há quase 8 décadas, ou seja, há quase 80 anos. Desde 1938, essa pesquisa foi iniciada, e um estudo com mais de cerca de 700 pessoas, tá? Chama-se Pesquisa do Desenvolvimento Adulto.
A ideia qual é? A ideia é responder, acompanhar essas pessoas ao longo da sua vida, né? Enquanto elas crescem, evoluem, casam, enfim, e identificar a saúde física, a saúde emocional e a saúde mental delas, monitorando sempre com contatos frequentes com essas pessoas. E basicamente a pergunta é: o que realmente nos faz feliz na vida? Essa é a pergunta. E esse estudo continua até hoje, olha só que curioso, continua até hoje, e agora se ampliou, né, com cerca de 1.000 homens e mulheres, filhos daqueles participantes originais. O atual diretor desse estudo chama-se Robert Waldinger. Robert Waldinger. É o quarto diretor, desde que a pesquisa iniciou. E o que ele diz? Eu vou ler aqui o que ele diz. O que descobrimos é que, no caso das pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, mais conectadas ao outro, o seu corpo e cérebro permanecem saudáveis por mais tempo. Ou seja, eles estabeleceram uma correlação, causa e efeito. Pessoas que estão satisfeitas nos seus relacionamentos, pessoas que revelam estar mais conectadas com a família, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos, são as pessoas mais felizes e mais saudáveis. E por que é importante relacionamento? Continua o Robert Waldinger. Uma relação de qualidade é uma relação em que você se sente seguro. Lembra que eu falei lá no início? Né? A presença, a conexão faz com que o teu cliente se sinta seguro. É uma relação em que você se sente seguro, diz ele aqui, em que você pode ser você mesmo. Olha só que beleza, a beleza dessa frase. Uma relação de qualidade permite que o outro possa ser ele mesmo, em essência. Não existe definição melhor para satisfação, para felicidade, para liberdade, do que você poder ser você mesmo, aonde você estiver. O contrário é verdadeiro. Não existe nada mais difícil, sofrível, doloroso do que você ter que ser uma outra pessoa para agradar os outros. Bem como eu atendi essa cliente hoje pela manhã, que ela percebeu o quanto ela sofria até então, né, por acreditar, uma parte dela acreditar que ela precisava agradar os outros. Então, os relacionamentos são importantes para nos sentirmos seguros e podermos ser nós mesmos. Isso é um relacionamento de qualidade, que pode ser dentro de casa, obviamente, na maior parte do tempo que você passa com a sua família, mas também com os seus clientes, com os seus liderados. Você poder ser você mesma. Essa liberdade faz com que você se sinta livre, confiante e feliz. Aceita, acolhida pelas pessoas que estão em sua volta. Vamos voltar aos clientes. A maioria dos clientes está cansado, né? Cansado de ser julgado por várias pessoas, cansado de ter que ouvir a opinião das pessoas, cansado de ser atendido por profissionais que não se comunicam com profundidade. O seu cliente, acima de tudo, ele quer conexão, ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido verdadeiramente. E sabe qual é a forma mais profunda de um ser humano se conectar com outro? Por meio da mente inconsciente. É quando, mais do que palavras, as pessoas se conectam pelo olhar. As pessoas se criam um sistema invisível, mas que é poderoso, é forte e faz com que a pessoa relaxe, se sinta livre e se sinta ela mesma. E isso nós só conseguimos usando o poder da comunicação com a mente inconsciente. Isso vai te tornar muito, muito poderoso, um comunicador muito poderoso. Aí você vai dizer, mas Marcos, eu não estou interessado em poder. Poder é fundamental para a gente. Poder é fundamental
para que a gente possa ser efetivo, para que a gente possa conquistar clientes, conquistar pessoas, conquistar os nossos times na liderança. Eu não estou falando do poder autocrático, do poder típico das pessoas que estão interessadas em controlar as outras pessoas. Não é disso. Eu estou falando do poder da sua presença, do seu olhar, das suas palavras, para ajudar a mudar o mundo e transformar o mundo num lugar melhor. É isso que eu estou falando. Poder é algo que sempre esteve com o ser humano. Há 10 mil anos, por exemplo, quem é que tinha poder na era da agricultura? Quem tinha terra, né? As pessoas que tinham terra eram as poderosas. Elas que comandavam o mundo, as cidades. E essas terras, portanto, esse poder era passado de pai para filho. O poder era herdado por meio da posse das terras. Vamos dar um salto. Saímos lá do início da era da agricultura e vamos para, então, final do século XIX, início do século XX, começa a Revolução Industrial. A Era Industrial. A Era Industrial, ela é construída também em cima de poder. E quem tem poder na Era Industrial? Quem tem dinheiro, quem tem capital. Ah, mas Marcos, hoje ainda é assim. De alguma forma, concordo. Mas hoje existem outras moedas que transmitem poder além do dinheiro. Certo? É sobre isso que eu quero falar. Nos últimos anos, no século XXI, a moeda passou a ser o conhecimento. Conhecimento é fundamental para você também ter poder. Só que o conhecimento cada vez mais se torna algo acessível. Tudo isso que eu estou falando agora, qualquer história que eu conte, qualquer profissional que eu cite, você pode ir lá no Google pesquisar e você vai ter milhares, milhões de sites, milhões de informações a respeito daquela pessoa. Percebe isso? Então, nesse sentido, a informação hoje está acessível. É difícil hoje você dizer assim, só eu tenho uma informação, eu tenho poder porque só eu tenho essa informação. Não, a informação hoje está acessível. O que começa, então, a se tornar uma moeda de poder é o que eu faço com esse conhecimento. Como é que eu me comunico com as pessoas utilizando esse conhecimento? Então, a comunicação começa a se tornar uma fonte de poder. Quem se comunica e se conecta com as pessoas consegue vender ideias, consegue vender produtos, serviços, consegue influenciar pessoas, consegue liderar pessoas, consegue, por exemplo, nas redes sociais hoje, conquistar seguidores públicos em vários cantos do mundo. Percebe como o poder da comunicação hoje é algo cada vez mais efetivo? Só que aqui está o ponto. Eu não estou mais falando do poder da comunicação das redes sociais, do poder da internet, do poder dos youtubers, dos influencers, que continuam sendo poderosos. Eu estou falando de um outro nível agora de poder utilizando-se da comunicação. Eu estou falando da próxima geração de profissionais de desenvolvimento humano que vai querer aprender a se comunicar com a mente inconsciente. O poder de se comunicar com a mente inconsciente é o próximo paradigma do desenvolvimento humano, dos profissionais bem-sucedidos. Vamos compreender aqui como é essa comunicação com a mente inconsciente. Eu vou falar da comunicação em 4 etapas, que acontece todos os dias quando você encontra alguém, quando você vai negociar com alguém, quando você vai fazer uma reunião com alguém, quando você vai dar um feedback, quando você vai vender um produto ou vai comprar um produto, quando você vai atender um cliente. 4 níveis, 4 etapas. A primeira etapa, ela se dá por meio da linguagem não verbal. Então, eu estou frente a frente, os meus gestos, o meu olhar, o jeito como eu me expresso usando o meu corpo, usando o meu não verbal, isso vai impactar. Esse é o primeiro nível da comunicação, que o cérebro da outra pessoa capta. Nesse nível, estamos nos comunicando com uma parte primitiva do cérebro, responsável pela sobrevivência. Chama-se cérebro reptiliano. Se você quer saber mais sobre isso,
no nosso curso Comunicação Generativa, eu falo do cérebro reptiliano, que é um trabalho, uma descoberta do Dr. Paul MacLean. Primeira etapa, então, eu preciso conquistar o reptiliano, fazer com que o reptiliano se acalme e se sinta seguro. Claro, isso se dá em segundos. A segunda etapa ainda é uma comunicação não verbal, só que é uma comunicação não verbal por meio da minha voz. Eu não estou falando das palavras ainda, estou falando da voz, o tom de voz, a velocidade com que eu falo. Tudo isso impacta o cérebro reptiliano? Não, o límbico, que é uma camada acima, é uma estrutura cerebral ainda primitiva, mas um pouco mais sofisticada que o cérebro reptiliano. O reptiliano está aqui, acima do reptiliano está o límbico, e o límbico é responsável por processar as emoções. Portanto, o tom da minha voz vai fazer com que a pessoa goste ou não de mim. Aqui é fundamental, ela precisa gostar. Ela está segura diante de mim? Sim, eu acalmei o reptiliano, acalmei. Mas agora eu quero que ela goste de mim, que ela sinta prazer na minha presença. Agora o límbico vai ser fundamental. Passei pelo reptiliano, passei pelo límbico. O terceiro cérebro é o neocórtex. É quando, então, ela vai começar a prestar atenção nas minhas palavras, ela vai começar a construir frases, dar significado e começar a criar uma experiência subjetiva na mente dela. Até aqui, os bons comunicadores fazem esse trabalho muito bem, se comunicando com o reptiliano, com o límbico e com o neocórtex. A próxima geração de comunicadores, de profissionais do desenvolvimento humano, vai se preocupar com a quarta etapa, quando, então, eu começo a me comunicar com a mente inconsciente. Nesse momento, o ser humano à sua frente está pronto para mudar. Mudar as suas experiências subjetivas, mudar a história, as crenças limitantes, mudar tudo aquilo que a pessoa adquiriu ao longo da sua vida e que hoje, de alguma forma, atrapalha ele. Você está pronto para ajudar esse cliente a ressignificar traumas da infância, que até hoje, na fase adulta, o incomodam, o atrapalham nas suas mudanças. Você vai ajudar a mudar o modelo mental, para ele viver a sua liberdade emocional. Faz sentido isso para você? No meio da aula, vem uma ligação. Depois eu atendo. Faz sentido isso para você? Muito bom. Então, tudo isso que eu falei aqui, você aprende na comunicação generativa. Tudo isso que eu falei aqui, você, de alguma forma, pode aprender, treinar. No nosso curso, Formação Profissional em Comunicação Generativa, eu ensino para você todo esse passo a passo, para que você seja mestre da comunicação com a mente inconsciente. Imagina você ter isso nas suas mãos. O que você pode fazer consigo, lembra? Congruência. Primeiro consigo mesmo e depois com as outras pessoas. Seja dentro da sua casa, seja na sua empresa, com os seus colegas, com os seus liderados, seja atendendo pessoas como coach, como hipnólogo, como psicoterapeuta. Vem com a gente, faça parte dessa tribo de comunicadores com a mente inconsciente. Você vai viver a sua liberdade emocional, você vai gerar uma experiência de uma mente livre e, a partir daí, ajudar as outras pessoas. Agora, no final do mês de setembro, no dia 30, a gente inicia, na sexta-feira à noite, às 19 horas, uma nova turma. Você é meu convidado. Talvez você ainda não queira se inscrever, fique curioso. Então, venha assistir essa aula. Só manda uma mensagem para nós, que o Alex, o Marcelo, a Débora vão entrar em contato com você para você estar conosco nessa turma. Aproveite essa oportunidade e venha para esse novo paradigma da comunicação com a mente inconsciente. Valeu, até a próxima.